isso aqui é a mesma coisa que eu apresentei na aula passada, né? Tá faltando aqui o PV10, que é esse aqui, né? Então, vamos fazer a seguinte coisa, olha. Vamos pegar primeiro o trecho 16, 17, esse aqui que vocês estão observando aqui nessa figura. Qual será a minha vazão aqui de início de plano? Vai ser o meu CLI multiplicado pelo L do trecho 16, 17, já que não tem contribuição de montante, né? E qual vai ser o meu QF? Vai ser o CLF vezes o L do 16, 17. Então, o meu CLI, ó, foi 0,0102. 0,102. Vezes o L do 16, 17, vai 60, ó. Vezes 60. E o outro vai ser 0,152 vezes 60. Isso aqui vai ser quanto? 0,612, 0,912. Beleza. Liso por segundo. Logo, em ambos os casos, o QP de início de plano vai ser igual a 1,5 liso por segundo e o QP de final de plano, 1,5 litros por segundo. Logo, qual vai ser o I mínimo aqui, ó? Vai ser a equação do I mínimo. 0,0055, que multiplica o QP de início de plano elevado a menos 0,47, que vai ser 0,0055, que multiplica 1,5 elevado a menos 0,47, que vai dar quanto isso aqui? Então, 0,00455, é isso? Pronto, beleza. Metros por metro. Qual vai ser o INAT aqui, desse trecho 16, 17? Vamos lá, dá uma olhada. 16, 17 vai ser o seguinte cálculo, ó, o INAT. Vai ser igual, 16, 17. Vai ser igual a 10 menos 9,8 dividido por 60. Ó. 60. Então, isso aqui dá quanto? 0,2 dividido por 60. 0,0033, é isso? Bom, então vamos ver aqui, ó. O terreno me dá 0,033 de terreno natural. Mas eu preciso de 0,046, ó. Logo, como o meu I mínimo é maior do que o meu INAT, né? Preciso de uma maior declividade do que aquela que o terreno natural é capaz de me dar. Logo, a minha declividade de projeto IP será igual ao I mínimo, que vai ser igual a 0,00455 metros por metro, certo? Eu não vou nem calcular o diâmetro calculado ali, mas o que eu já sei que vai dar abaixo de 150 milímetros, então eu já vou adotar aqui um diâmetro adotado. Sempre nas cabeças o diâmetro de 150 milímetros dá, raramente excede. Então vocês podem começar com 150 milímetros. Então, adotado 150 milímetros. Beleza. Aí, o que é que a gente vai fazer? O bom e velho ábaco. Do mesmo jeito. Q sobre raiz de IP. E como o meu Q e o meu QI e o meu QF são iguais, vai ser a mesma coisa no ábaco, né? Então, qual vai ser o Q sobre raiz de IP? Ó? Vai ser igual a 1,5 dividido por 1.000. Isso tudo dividido pelo IP, que vai ser
o I min, que vai ser 0,00455. Aí de 0,00455. Isso aqui vai ser um valor de 0,022, confere? Então, vamos lá no velho ábaco. 0,022. Bom e velho ábaco aqui, ó. 0,022. Praticamente esse aqui, ó, gente, ó. 0,22. Ó. Então, eu vou assumir que o meu I sobre D, que vai ser igual ao YF sobre D, porque ambas são 1,5, vai ser 0,25. Então, vamos para cá, ábaco, né? Então, YI sobre D será igual ao meu YF sobre D, que será igual a 0,25. O meu beta I vai ser igual ao meu beta F, né? Que vai ser igual a quanto? 0,25, beta F lá embaixo, ó, 0,147. Eu já vou pegar aqui o V sobre raiz de I, ó. E tá aqui ele, ó, para 156,04. Certo? Então, 147,604. Então, beta I vai ser 0,147. E o V sobre raiz de I vai ser 6,04. E o I vai ser igual, né? O início e o final de plano vão ser iguais, né? Porque as vazões são iguais, tá? Então, com base nisso aqui, qual foi meu raio hidráulico de início e de final de plano? Vai ser igual a 0,147 vezes 0,15. E qual vai ser a minha velocidade aqui? Vai ser 6,04, que multiplica a raiz de 0,00455. Então, raio hidráulico aqui vai ser quanto? 0,22 metros, e aqui 0,41 metros por segundo. Beleza. Com base nisso, eu vou calcular a minha velocidade crítica. Que vai ser 6 que multiplica raiz de 9,81 vezes o meu raio hidráulico, né, de final de plano, que vai ser igual ao do início de plano, que vai ser 0,022. Raiz aqui, né? Isso aqui dá quanto? 2,79 metros por segundo. Beleza, então, olha. Como a minha velocidade no trecho deu menor do que a velocidade crítica, o meu Y sobre D tem que ser menor ou igual a 0,75. Mas o Y sobre D deu 0,25. Como 0,25 é menor do que 0,75, então, sob esse aspecto da tensão da velocidade crítica, o meu trecho está ok. Qual será a tensão trativa? Vai ser 10 a quarta, que multiplica o raio hidráulico de início de plano, que vai ser igual ao de final de plano, né? 0,022, que multiplica o meu IP, que vai ser o I mínimo, 0,00455. Vai ser quanto isso aqui? 1,0, né? Então, que é, né, como deu maior ou igual, né? A 1, então está ok aqui, né? Já que foi a tensão trativa, tem que ser maior ou igual a 1 para ela passar, né? Para dar ok. Como deu 1, tá ok. Atendeu ao critério da tensão trativa. Ok? Então, vamos... com isso, o que é que eu queria que vocês percebessem, né? Por que é que eu escolhi esse trecho 16 e 17? Pela seguinte coisa. Ó. Como é que a gente vai determinar aquelas cotas do fundo do posto de visita? Então, eu vou pegar aqui o PV 16.
Ele está assim, ó. Ele vai ser aqui, cota do terreno natural, que a gente viu que é quanto, pessoal, hein? Que eu coloquei vamos ver lá, 10, ó, né? 16 está aqui, ó, 10, ó. E a cota do terreno natural lá do PV de jusante, do 17, é 9,8. Então, é como se eu estivesse desenhando a seguinte coisa, ó. 16, que está na cota 10, ó. E está aqui o outro, na cota 9,8. Que é terreno natural, está aqui o terreno, ó. E, obviamente, eu não vou estar com a declividade do terreno natural, ele vou estar com a declividade de projeto, aqui que vai ser a declividade mínima. E aqui eu vou ter o tubo de 150 milímetros. Então, ele vai chegar nesse PV a uma determinada profundidade. Como é que a gente calcula ela? Da seguinte forma. Então, aqui eu vou ter o meu INAT, ó, e aqui eu vou ter o meu I mínimo, que vai ser igual ao IP, declividade do projeto. Certo? Então, como é que a gente determina essa cota aqui do fundo? Ó? Esse recobrimento aqui, ó, em relação à geratriz superior do tubo, a gente viu nesse início, né? A gente viu que o recobrimento mínimo, para eu assentar na faixa carroçável, o recobrimento mínimo é de 0,9. Como o diâmetro aqui, ó, então vou colocar aqui, é como se fosse a vala aqui, ó. Aqui o tubo, e está aqui o terreno. Então, essa distância aqui, a mínima é 0,9, que é a que eu vou usar nos pontas secas, né? Que é no início da rede. E aqui eu vou usar o diâmetro calculado, que normalmente é 150 milímetros. Portanto, daqui nesse trecho 16, que é a cabeça, que é o ponta seca, eu vou estar a 0,9 mais 0,15, que vai ser 1,05 metros. Tá aqui essa altura aqui, ó. 1,05 metros. Logo, qual será essa cota aqui no fundo do posto de visita? Eu vou chamar de CF. Qual será a cota CF no fundo do posto de visita 16? Cota do fundo será igual à cota do terreno ali, menos a altura. Estou chamando de H. Que vai ser igual a 10 menos 1,05. Que vai ser igual a quanto aqui? 8,95 metros. Então, essa cota aqui vai ser 8,95 metros. Como é que eu representaria lá naquele trechinho, ó? Seria assim, ó. Trecho 16, 17. Está aqui o 16, está aqui o 17. Ó. Então, seria uma linha de chamada. Aqui em cima eu coloco a cota do terreno. Aqui embaixo a cota do fundo do posto de visita. E aqui a altura do posto de visita. Em outras palavras, ficaria assim, ó. 10, 8,95 e 1,05. Seria a representação que eu tenho que colocar para cada um dos postos de visita no meu desenho. Então, o que é que eu preciso agora definir, gente? Qual é essa cota aqui no PV de jusante. Como é que eu faço? Como é que eu calculo? Então, é assim, ó. A cota do fundo do PV de jusante, do PV 17, será igual
a cota do fundo do PV de montante, que é o PV 16, menos, né, já que está aprofundando, a declividade de projeto multiplicado pelo L do trecho 16, 17. Em outras palavras, vai ser igual a cota do fundo que nós calculamos, que foi 8,95, menos o meu IP, que é 0,00455, multiplicado pelo L do trecho 16, 17, que a gente vai ver que é quanto? Que é 60. Aqui ele, 16, 17, que é 60. A gente volta para lá, joga esse 60 na equaçãozinha ali, ó. Vezes 60. Então, isso vai me dar um valor de cota de quanto? Em metros. 8,68. Então, é a diferença, gente, aí que eu chamo a atenção de vocês para vocês entenderem o que é altitude, o que é cota e o que é altura. Tá? Então, a cota é em relação a um plano de referência, em relação a um valor aqui que eu estou assumindo de cada um dos postos de visita. Então, 8,68 metros. Tá? Então, se o meu tubo ele saiu daqui, ó, com 1,0, se essa cota aqui do fundo, tá aqui ela, ó, é 8,95, ele está chegando aqui nesse fundo aqui do posto de visita, né, com 8,68. Ok? Então, é como se eu tivesse aqui a seguinte coisa, ó, no PV 17. Chegou em 8,68. Qual é a cota do terreno no PV 17? 9,8. Então, eu boto aqui, ó, 9,80. Logo, qual é a profundidade ou o recobrimento, né? Ou a profundidade do posto de visita? Recobrimento eu posso ver depois, né? Qual será a profundidade do posto de visita? Essa diferença aqui, ó. Que vai ser igual a quanto? 1,12 metros. Então, observem que, como eu estou trabalhando com a minha declividade mínima, o tubo ele vai se aprofundando, né? Ele saiu com 1,05 e ele chegou aqui com 1,22. Em outras palavras, qual é esse recobrimento aqui? É o mínimo, de 0,9. Qual é o recobrimento no PV de jusante? Vai ser 1,12 menos 0,15, que dá quanto? Que é o diâmetro do tubo, né? Então, eu estou medindo essa alturazinha aqui, ó. Que dá quanto? 0,97 metros, olha só. Então, ele é 7 centímetros mais, digamos assim, mais profundo em relação ao terreno natural. Em outras palavras, eu vou ter ali um ligeiro movimento de terra maior, né? Já visto que ele vai estar aprofundando. Então, por exemplo, ele está chegando aqui no 17, nessa profundidade. Do 17 para que quando ele for o de montante em relação ao de jusante, né? O tubo vai ter que sair no mínimo igual a esse aqui, que ele chegou, né? Então, como no caso do PV 17, ele não tem nenhum outro trecho chegando nele, ó. E ele, ó, ele não tem ninguém chegando. Portanto, esse trecho aqui, ó, vai sair igual à profundidade que chegou no 17. Ó. Nesse trecho 17 e 18. Vai ser nessa profundidade aqui, né? Porque tem que esgotar sempre o tubo mais profundo que está chegando no posto de visita. Como só ele
chegou, né, aqui no 17, o que vai sair daqui vai ser esse mesmo de chegada daqui. Mas vamos imaginar que a gente tivesse um outro trecho qualquer, que fosse a seguinte coisa, ó, chegasse um tubo aqui, ó, mas num outro trecho está chegando bem aqui, ó. Qual é que vai sair? Vai sair aqui, ó. Sempre esgotando o trecho mais profundo que está chegando no posto de visita. Então é por isso, por exemplo, quando eu tenho um trecho, por exemplo, que eu tenho mais de uma chegada para uma saída, né? Eu tenho que calcular a cota de cada um desses tubos que estão chegando. Por exemplo, se eu tivesse calculando, por exemplo, aqui o trecho 20 e 21, eu teria que calcular qual seria a cota de chegada do 23 por 20 nele, ó, e qual seria a cota de chegada do trecho 19 e 20 nele. Por outro lado, o 19 e 20 depende do 18 e 19, que por sua vez depende do 17 e 18. E assim sucessivamente. Portanto, como é que a gente faz? Sempre eu calculo essas cotas do fundo a partir dos pontas secas, ó. Porque nos pontas secas, no 16, no 7, no 9, eu sempre vou assumir um recobrimento mínimo que vai, juntamente com o diâmetro ali adotado, me dar a cota do fundo do posto de visita, e a partir disso, eu vou calculando as cotas de chegada em cada um dos poços de jusante. Por exemplo, se eu tivesse, e vocês vão ver isso, né? Quando eu utilizo como declividade de projeto a declividade do terreno natural, o que é que vai acontecer? É que a altura do meu posto de visita de jusante será igual à altura do meu posto de visita de montante. E por que que isso acontece? Porque seria uma reta paralela a essa aqui, que eu colocaria aqui no fundo, né? Ou seja, quando a minha declividade de projeto é igual à declividade do terreno natural, é como se eu tivesse uma reta paralela aqui embaixo, ó. Consequentemente, se eu tiver uma altura H1 aqui, eu vou ter uma altura H1 aqui do outro lado. Quando a declividade de projeto é a declividade mínima, em outras palavras, é diferente da declividade do terreno natural, eu vou ter um H2 maior do que o valor de H1 em grande parte das vezes. Bom? Então, com base nisso, a gente pode apresentar alguns aspectos também sobre o dimensionamento de trechos, ó. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos imaginar que eu estou calculando um trecho qualquer, vamos supor AB. Esse meu trecho, eu estou usando aqui como declividade o meu IP vai ser igual ao INAT, tá? Então, esse trecho, ele tem um diâmetro de 150 milímetros. E aí, tá lá no início, né, da coisa, ele tá com esse meu valor aqui de 1,05. E aqui do outro lado também, 1,05. E ele tem um comprimento de 50 metros. Para o projeto, vocês vão ter que calcular algumas coisas, né? Tipo, volume de escavação,
volume de reaterro, volume de regularização de fundo de vala, etc. Então, como é que eu calculo esses volumes de escavação? Veja que o volume de escavação ele vai depender dessa altura aqui da minha vala. Por sua vez, vai depender também se o material que eu estou utilizando aqui que eu estou removendo da minha vala pode ou não retornar para dentro da vala, assim como se o fundo dessa vala, o material não vai danificar o fundo da tubulação. Então, vamos imaginar, nesse primeiro momento, que eu esteja escavando uma areia. A areia é um material super tranquilo, né, em relação a facilidade de escavação, etc. Então, é o que a gente vai aprender como um solo de primeira categoria. Certo? Vamos imaginar que isso aqui é uma areia, que é um solo aqui de primeira categoria. Então, tudo que eu escavo, eu poderia, grande parte, retornar, né? E aí, qual seria esse volume aqui de escavação? Eu tenho que escavar para deixar até o fundo, né? Para eu poder o meu tubo vir aqui em cima. Então, qual será o volume de escavação? Vai ser, imagina que a minha vala seja isso aqui, ó. O meu tubo vai estar no centro. Eu tenho que deixar um espaçozinho do lado direito e do lado esquerdo para os trabalhadores que vão ficar aqui no fundo assentarem a vala, ó. Assentarem o tubo na vala. Então, para tubo de 150 milímetros, né, normalmente a gente usa, eu vou dar depois valores, né, conforme o tipo de diâmetro. Normalmente esse valor aqui é de 0,6, 60 centímetros, como a largura mínima para ter, né, para eu colocar o meu tubo e ter espaço aqui para os trabalhadores assentarem o tubo no fundo. E aqui eu vou ter, ó, a altura, que nesse caso vai ser 1,05. Então, qual vai ser o volume de escavação? Vai ser a largura da minha vala, CB, vezes o comprimento aqui da minha vala, seu L, que é isso aqui, ó. L, que multiplica a minha altura, H. Né? Como H1 vai ser igual a H2, vai ser H, tá? Então, vai ser igual a 0,6 vezes o meu L, que eu estou assumindo aqui, 50, vezes o H, que é 1,05. Qual será o volume de reaterro? Olhe para cá, ó. Reaterro é tudo que ocupa a vala, à exceção do meu tubo. Então, volume de reaterro vai ser igual ao volume de escavação menos o volume ocupado pelo meu tubo. O volume de escavação a gente já determinou aqui em cima. Qual será o volume do tubo? Será igual ao volume de escavação, né? Menos o volume do tubo. Vai ser π d2 ao quadrado sobre 4, multiplicado pelo mesmo L. Então, isso vai ser o meu volume de reaterro. Eu vou ter um valor aqui. E qual vai ser o volume, né? A área de regularização de fundo de vala. Área de regularização aqui de fundo de vala. Certo? Será igual ao quê? Ao meu B multiplicado pelo meu L. Ou seja, toda essa áreazinha aqui, ó.
em todo o meu trecho. Eu vou ter que regularizar aqui com as operações de espalhamento, apiloamento, né? Escavação, para o tubo ficar bem bonitinho, e vocês vão aprender melhor na parte de construção de rede coletora. Tá? Então, é a área de regularização de fundo de vala. Então, nesse caso aqui, será igual ao quê? Ao B multiplicado pelo L. No caso desse trecho aqui que nós acabamos de fazer o dimensionamento, o trecho 16, 17, olha lá. Como é que seria? Volume de escavação do trecho 16, 17 será igual ao B, né, 150 milímetros, que é 0,6, né, vezes o L, que multiplica uma altura média. Qual será a altura média? Será igual ao H1 mais o H2 dividido por 2. Uma altura média, já que eu estou trabalhando com diferentes alturas. Então, vai ser 0,6 vezes o L, que é 60, né? Salvo engano. 60, tá aqui ele, ó, né? Vezes 60, vezes uma altura média, que é quanto? Que a gente viu, a altura média. Vai ser 1,05 e 1,12, ó, né? Então, vai ser 1,05 mais 1,12 dividido por 2. Qual vai ser o volume de reaterro? Isso aqui dá quanto? 39,1 metros cúbicos de escavação. Qual o volume de reaterro? Vai ser igual a 39,1, que é o escavado, menos o volume ocupado pelo tubo. Π vezes 0,15 ao quadrado dividido por 4, multiplicado pelo L, que é 60. Aqui dá quanto? 38,0 metros cúbicos. E qual a área, né, de regularização de fundo de vala? O trecho vai ser 0,6 vezes 60. 36 metros quadrados. Pronto. São dados do orçamento muito importantes aí de serviços, né? E que a gente contabiliza isso dependendo aí do tipo de material, para a primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria. A gente separa muitas vezes por diâmetro, a gente vai ver direitinho, tá? Mas são algumas coisas que eu já queria apresentar para vocês em relação ao orçamento.